Galerinha do bem? Viram lá o primeiro vídeo? A aberturazinha tá show de bola, né? Pode falar. Ficou bonitinha, né? Esse Marcelo, hein? Bom, tudo bem. Então vamos lá agora então para a segunda parte do vídeo, que é a parte da radiciação, tá bom? Eu vou ser bem metódico aqui, vou ser bem direto. E você vai assistindo esse vídeo, voltando, assistindo, voltando, vai fazendo passo a passo os exercícios, tá? Para chegar no final com as raízes todas calculadas. Então, vamos lá para a lista de exercícios. Vamos lá. Aqui, aqui, aqui e aqui. Bom, essa segunda parte, então, nós vamos falar aqui da radiciação, né? Radiciação, as raízes genésimas de um número complexo. Essa aqui, ó, é a fórmula geral, tá? É a segunda fórmula de Moase. Para a gente encontrar as raízes complexas de um número complexo, a gente tem que primeiro montar a fórmulazinha geral e depois ir variando o K, que vai determinar cada uma das raízes. Eu coloquei aqui embaixo, né, que quem determina o número de raízes é o índice do radical. Então, por exemplo, se eu for calcular a raiz quadrada, então eu vou ter duas raízes. Se eu for calcular a raiz cúbica, eu vou ter 3 raízes. E assim por diante. Até o fato de chegar lá na raiz sexta de um número, que eu vou ter o quê? 6 raízes. Então, o trabalho para encontrar as raízes, ele é longo mesmo, tá, gente? É a parte mais avançada. Não é à toa que está no final do conteúdo, né? Mas nós chegamos até aqui, vamos lá. Vamos aprender mais esse pedacinho aí. Olha só. O exercício aqui, ó, ele pedia para a gente fazer. Olha o pedido dele, né? Determine as raízes sextas de 1. Bom, então, como ele pede aí no plural, é óbvio que tem mais de uma raiz. Ou seja, no mundo dos números complexos, eu vou ter um total de 6 raízes do número 1. Não apenas o número 1, mas eu vou ter outras 5 raízes, certo? Então, vamos lá para o processo para poder encontrar essas raízes aí sextas do número 1. Olha só. Primeiramente é o seguinte, a gente tem que passar, né, o número 1 para a forma trigonométrica. Tá? O número 1 de tudo não é tão difícil você entender ele na forma trigonométrica. Porque o número 1, ele vai ter módulo 1 e ele vai estar em cima do eixo real, no ponto 1. Então, o argumento dele vale 0, porque ele está em cima do eixo real, certo? Então, o número 1, ele tem módulo 1 e argumento 0, porque ele está no eixo real. A forma trigonométrica do número z, então, vai ficar assim, ó, 1 vezes cosseno de 0 mais i seno de 0. Mas aqui nesse exercício, ele quer que a gente encontre as raízes sextas desse número 1. Então, a gente aplica a formulazinha lá, a segunda fórmula de Moave, tá? Olha só, as raízes sextas de z vai ser igual a raiz sexta do número 1, que vai ser 1, vezes. Aí vem aquela parte interna da fórmula, tá vendo? É 0 graus, que é o argumento, mais 2kπ, isso tudo dividido por 6, tá? 2kπ, porque isso aqui, olha, eu vou querer saber quais são os números entre 0 e 2π que satisfazem essa condição. Dividido por 6, gente, porque eu estou calculando a raiz sexta, tá? Então, esse mesmo número que aparece aqui vai aparecer aqui, ó. Então, o meu objetivo agora é explicitar esses 6 números. Bom, vamos lá. Quando k for igual a 0, quando k é igual a 0, tá? Eu vou colocar o k aqui na fórmula valendo 0. Lembra que eu tenho que variar o k de 0 até 5, porque eu estou encontrando 6 raízes. Então, vale de 0 até 5, tá? Colocando o k valendo 0, essa parte aqui vai zerar. E fica 0 sobre 6, que vai dar 0. Então, a primeira raiz, que eu chamei de Z1, vai ser 1 cosseno de 0 mais i seno de 0. Tá, o cosseno de 0 vale 1. E o seno de 0 vale 0. Então, a primeira raiz aqui, olha, já é o número 1. Beleza. Podia parar por aí, né? Mas não.
Aí agora, gente, olha o que acontece. Como eu estou calculando a raiz sexta, se eu pegar a circunferência 360 graus e repartir em 6 partes, vai dar 6 partes de 60 graus, certo? Então agora, nesse momento, é como se eu pegasse o número 1 e andasse com ele 60 graus, depois mais 60, mais 60, mais 60, mais 60, mais 60, até completar uma volta, certo? Então, o que o argumento vai alterar vai ser 360 dividido por 6, tá? Então, eu vou andar de 60 em 60 graus. A próxima raiz, então, vai ser cosseno de... Aí eu troco esse K aqui por 1. Aí vai ficar 2π sobre 6. Gente, mas 2π sobre 6, π é 180. Dividido por 6 é 30, vezes 2, 60. É o que eu falei com vocês. Então, isso daqui é o cosseno de 60 graus, que vale meio. Aqui é o seno de 60, que vale raiz de 3 sobre 2. Multiplico distribuindo, a segunda raiz está aí. A terceira raiz vai ser quando o K vale 2. Adivinha? Se a primeira foi 0, a segunda foi 60, a terceira vai ser... Ah, escutei. 120, né? Isso mesmo, olha. 180 dividido por 6 dá 30, vezes 4, 120. Aí, gente, lembra do sinal do cosseno de 120, que ele é negativo. Então, vai dar menos meio mais I raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 120 é negativo e o seno continua positivo. Então, está aqui a próxima raiz. Usando o K valendo 3. Olha, se eu já fui no 0, no 60, no 120, agora eu vou para o 180. Certo? Então, aqui, ó, vai ficar 2 vezes 3, 6, vai ficar 6π sobre 6, que é simplesmente π. O cosseno de 180 vale menos 1, o seno vale 0, 1 vezes menos 1 vai dar menos 1. Ai, gente, estou quase no final, hein? O K valendo 4. Bom, se eu estava lá no 180, mais 60 vai dar... Isso aí, 240. Escutei daqui, galerinha, 240. Então, no 240 graus, tanto o seno quanto o cosseno são negativos. Olha aqui, ó. Negativo para esse, negativo para esse. Aqui até errei, viu, gente? Ó. Fala para ninguém, não. Mas é menos, tá? Multiplica aqui, chega aqui na minha quinta raiz. E a última raiz, a sexta, né? A última raiz, eu vou usar o K valendo 5. Aí, veja bem, eu estava lá no 240. Com mais 60, 300 graus. Só que eu estou ali no quarto quadrante. O seno é negativo e o cosseno é positivo. Olha só. Seno negativo e o cosseno positivo. Terminei. Tá vendo? O que eu fiz? Eu fui andando, né? De 60 em 60 graus. Então, estão aqui as raízes sextas do número 1. Moçada, olha, eu quero que vocês compreendem bem o sentido da raiz, tá? É claro, eu sei que é muito grande, o exercício muito longo, coisa e tal, mas nós chegamos até aqui, a gente está revisando a parte de trigonometria, localização no sítio, a parte de potência. Então, dê um pouquinho de atenção no caminho, porque o objetivo lá, ele fica como pano de fundo, tá ok? Então, essa aí foi a raiz sexta de 1. O próximo exercício serão as raízes cúbicas de menos 64. Esse aqui também vai ficar interessante. Vamos lá? Voltando. As raízes cúbicas de menos 64. Então, eu vou falar que z é igual a menos 64 e eu quero calcular as raízes cúbicas desse número z. Ok? Bom, o primeiro passo, então, é encontrar um módulo de z. Ora, gente, o menos 64 ele vai estar lá no eixo real da parte negativa.
Então, a distância da origem até o menos 64 vai ser 64. Ora, o módulo dele, então, vale 64. O argumento dele é onde ele está localizado. Ele está em cima do eixo real, lá na parte negativa. Então, o argumento dele vale 180. Logo, o z na sua forma trigonométrica, ele vai ser do tipo 64 vezes cosseno de 180 mais i seno de 180. Vocês já notaram a minha preferência em trabalhar com o ângulo em graus, né? Mas eu poderia colocar o π ali sem problema nenhum e trabalhar com o π valendo 180, tá? Mas isso é preferência mesmo, tá? Vamos lá para a fórmula geral, né? Z, a raiz cúbica de Z é igual a raiz cúbica de 64 vezes o cosseno de... Aí vem aquela formulazinha grandona lá. Dá uma olhadinha lá no material. Ó, é o argumento mais 2k π, só que o meu π aqui eu falei que eu ia usar 180, dividido por 3. Esse mesmo valor aqui vai aparecer aqui. Tá vendo? Mesmo valor, para um e para outro. Então agora, é a gente fazer uma conta. Vamos dar uma melhorada nisso aqui, né? Olha só, para ficar mais fácil fazer as contas. A raiz cúbica de 64 vai dar 4. Aqui, ó, 180 dividido por 3 dá 60. 180 dividido por 3 dá 60. Vai ficar essa expressão aqui. Se quiser colocar um parênteses aqui, também não faz mal não, ó, tá? Mas e seno, vamos colocar um parênteses aqui também, ó. Faz mal não, bonitinho, né? Bom, aí agora, como eu estou procurando as raízes cúbicas, eu vou achar 3 raízes. Uma para cá igual a 0, para cá igual a 1 e para cá igual a 2. Se você for um garoto esperto, eu tenho certeza que é, veja bem, pega lá o 360 graus e divide por 3. Vai dar quanto? 120, não é? Então eu vou achar o primeiro, aí o segundo eu somo 120 e o terceiro eu somo 120. Acabou. Está feito o exercício, tá? Então, para achar o primeiro, o argumento da primeira raiz, olha só, eu uso o k valendo 0. O k valendo 0. Então, isso aqui vai ser 0. Vai ficar 4 vezes o cosseno de 60 mais i seno de 60. Tá? Porque esse k aqui vale 0. Bom, beleza. Vai na tabelinha trigonométrica, vê lá. Quanto que vale o cosseno de 60? Meio. Quanto que vale o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Multiplica distribuindo, cheguei nessa raiz aqui, ó. É a primeira raiz que eu encontrei. 2 mais 2, raiz de 3, i. Moçada, depois que eu faço esse primeiro, os demais, basta eu pensar que eu vou somar 120 e 120. Ok? 180 com mais 60 com mais 120 vai dar 180. É esse daqui, ó. Aí você troca. Quanto que é o cosseno de 180? Ah, escutei. Muito obrigado, viu, gente? Menos 1. E quanto que vale o seno de 180? 0, né? Ah, beleza, 0. Então, essa parte aqui vai zerar. Fica 4 vezes menos 1, menos 4. Tá? E para o k valendo 2, aqui, a última raiz, basta somar mais 120 aqui também, olha. 180 mais 120 vai dar 300, aqui 300. O cosseno de 300 graus. 300 graus está lá no quarto quadrante. O cosseno lá no quarto, ele é positivo, hein? Então, 360 menos 60, 300. Então, é 60. Positivo. E o seno é negativo. Opa, faltou aqui, fechar. Fechei agora. Aí. 4 vezes isso vai dar 2, 4 vezes isso vai dar menos 2, raiz de 3 e... Ok, gente. Olha só. Tá, então, as raízes cúbicas do número menos 64. É metódico, é sistemático, mas dá para compreender. Com um pouquinho de força dá para compreender, sabe, gente? E eu acredito muito em vocês. Vocês sabem que eu acredito em vocês. Eu, ó, apaixonado em vocês. Estou aqui, ó, gravando para vocês. Quero uma curtidinha lá, tá? Vamos ver. O exercício 76 fala assim, ó, resolva no conjunto dos números complexos
a equação x² menos 1 igual a 0. Gente, enunciado de uma linha, mas que vai ter um certo trabalho, né? Por quê? Que é o seguinte, quando você vai resolver isso aí, a gente tem que resolver como se fosse uma equação normal, né? Passa esse 1 para cá somando, vai ficar x² igual a 1. Então, o que eu quero encontrar é x, que é igual a raiz quarta de 1. Tá, gente? Se a gente tivesse no conjunto dos números reais, isso aí daria dois resultados. Poderia ser mais 1 ou menos 1. Beleza. Então, mais 1 e menos 1 são duas raízes. Só que eu posso ter outras duas raízes. Porque no conjunto dos números complexos, isso vai ter 4 raízes, né? K0, 1, 2, 3. Ok? Duas delas eu já sei quem que vai ser. 1 e menos 1. Agora, as outras duas é que nós vamos encontrar. Nesse caso, eu vou usar um artifíciozinho, né, que a gente pode utilizar. Olha só, eu vou colocar no plano complexo as duas raízes que eu conheço. Menos 1 e 1. Como eu sei que isso aqui vai ficar dividido em 4 partes iguais, o que eu vou incrementar no argumento vai ser 90 graus. Então, quando você pega 1 e incrementa 90 graus, você vem para cá. E nesse ponto aqui, moçada, no ponto 1 aqui, seria o i. Aí, mais 90 graus, você vem para cá, chega no menos 1. Mais 90 graus, você chega aqui embaixo, no menos 1 no eixo imaginário, que vai ser o quê? Menos i. Então, a solução dessa equação em C vai ter 4 valores. 1, menos 1, aqui em cima i, e aqui embaixo menos i. Neste caso, gente, eu posso usar esse artifício. Por quê? Está tudo no eixo e eu sei que vai dividir em 4 partes iguais. Então, vai ficar em cima do eixo. Eu não tenho que localizar nos quadrantes. Ok? Tá aí a resposta. 1 menos 1 e menos i. Beleza? Ufa, vamos lá, hein? O exercício 77. Eu vi muita gente, eu peguei as correções, muita gente corrigindo de formas assim, um pouco equivocadas, aplicando fórmula de Bhaskara aqui e tal. Mas era para a gente trabalhar aqui dentro dos números complexos. Vamos lá, olha. Deixa eu ver como que eu faço aqui com vocês. Olha lá. Bom, para resolver a equação, a gente tem que isolar a variável, certo? Ah, obrigado, certo. Então, fica assim, ó. 5x² igual a 5i. Daí, como eu estou terminando, eu vou discriminar bonitinho aqui, ó. Vem o 5 dividindo, corta esse 5 com esse 5. Chego que x elevado ao quadrado é igual a i. Certo? Então, a solução do meu exercício é essa aqui, ó. X igual a raiz quadrada de i. Só que eu tenho que lembrar, gente, que a gente está resolvendo em C. Então, para encontrar a raiz quadrada de i, eu vou ter dois valores, certo? Porque raiz quadrada, dois valores. Aí eu tenho que fazer aquele processo todo de escrever ele na forma trigonométrica para depois encontrar as duas raízes, tá, gente? Não tem outro caminho, é esse mesmo. Olha só, o número i na forma trigonométrica, ele é fácil de você colocar na forma trigonométrica. Por quê? Eu vou usar um pouquinho do exercício anterior que eu fiz. Olha, o número i, ele está aqui assim, ó, nesse ponto. Aí, esse ângulo aqui, ó, que ele forma, que é o argumento dele, tá vendo? Ó? É o ângulo de 90 graus. E o módulo dele é essa distânciazinha aqui, ó, que vale 1. Então, o número i na forma trigonométrica é 1 vezes cosseno de 90 mais i seno de 90. Mais uma vez, gente, a minha preferência por trabalhar em graus. Tá? Então, vamos lá, calcular a raiz de z. É a raiz quadrada de 1 vezes. Aí vai lá na formulazinha lá de Moave.
O argumento mais 2kπ sobre 2, porque a raiz é quadrada, né, minha gente? Raiz quadrada. Mas i seno, aí aparece a mesma coisa. Moçada, nesse caso aqui, eu acho que eu já estava no final, já estava com um pouquinho assim, de falta de paciência, então já estava começando as lives de sexta-feira. Aí eu já fiz um pouquinho direto, olha. Colocando o k valendo zero, ele zera essa parte aqui, ó. Aí fica 90 dividido por 2, que é 45. Então, é o cosseno de 45 mais i seno de 45. Quanto que dá isso aqui? Raiz de 2 sobre 2, mais i vezes raiz de 2 sobre 2. Perfeito. E agora, colocando k valendo 1. Vamos lá, vamos imaginar o número 1 aqui, tá, gente? Imagina comigo aí o número 1. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 180, 2 vezes 180 vai dar 360. 360 somado com 90, 450. Dividido por 2, 225. Nossa, professor, mas 225, que quadrante que está, hein? Opa, ele passou de 180, então ele está no terceiro quadrante. Lá serão as razões de 45, porém negativas. Então vai dar menos raiz de 2 sobre 2, menos i raiz de 2 sobre 2. Ok? Muito bom. Galerinha, olha isso aí. Eu compartilho com vocês da dificuldade da matéria. Realmente, ela termina aí com essa parte complexa. Então, o que eu sugiro para vocês? Que vocês peguem esse vídeo, vão completando no seu caderninho aí, ó, passo a passo, tá? Vai repetindo, tal, vai tentando compreender passo a passo. E aí, o que nós vamos fazer? É claro que a gente está andando, está em evolução, mas tem hora que a gente tem que dar uma paradinha, respirar para poder dar passos seguros. Então, na segunda-feira, eu vou postar para vocês mais exercícios. Ah, não, professor. Não, vou postar sim, porque depois dessa correção, eu quero ver o quanto que vocês conseguem resolver exercícios dessa natureza. Então, eu vou colocar lá 2 exercícios de potência, 2 exercícios de radiciação, certo? E vou pedir para que vocês me entreguem, tá bom? Aí, o que vai acontecer? Eu vi que muita gente deixou de entregar esse exercício aí. Então, aí eu vou olhar um e o outro. Quem fez a primeira vez, faz novamente. Quem não fez, vai ter a oportunidade de fazer aí. Aí eu avalio os 2. Dessa semana, que você deixou de entregar porque você não sabia fazer. E você está com razão. Se eu não sei fazer, como é que eu vou fazer para entregar? Então, mas agora para a semana que vem, a minha explicação está aí. Eu espero ter atingido o coraçãozinho de vocês, que vocês tenham percebido como que funciona o exercício e que para a semana que vem você se empenhe para poder realizar esses exercícios, esses 4 exercícios. Aí a gente finaliza, por fim, né, já põe um fim nessa parte aí dos números complexos. Está compreendido? Beleza? Então, para a semana que vem, ao invés de introduzir o próximo conteúdo, nós vamos rever a potenciação e a radiciação. Tá? Eu vou colocar mais 2 exercícios de cada para vocês fazerem e entregar, porque eu quero ver como vocês estão fazendo. Aí a gente dá por encerrada a parte de complexo. Beleza? Olha, um grande abraço para vocês, um bom sábado. Agora eu vou dar uma descansadinha aqui, sábado e domingo. E na segunda, estamos aí de novo, tá? Beijo no coração de vocês. Tudo de bom. Eu vou colocar a abertura no final também. Ficou bonitinho demais, não ficou? Tchau, galera. Um abraço.